falei anteriormente, Leandro, meu nome é Leandro também, Leandro Freire, sou técnico de judô do Grêmio Náutico União, junto com o professor Rafael Garcia. Professor Rafael, por favor, dá um olá aí pro Leandro, com a professora Carla de Oliveira, que está aí também, os professores, né? Temos os técnicos ali responsáveis pela equipe de competição. O nosso grupo, a gente tem um clube muito bom, muito bem organizado, né, com um departamento médico. Nós temos a doutora Letícia participando com a gente aqui hoje, a Paula, nossa psicóloga também, elas vão poder falar contigo um pouquinho depois, o Tarciso, nosso fisioterapeuta. Estou acabando de admitir agora nosso diretor de departamento, o César Cação, que também é o presidente da nossa federação aqui. Então, nós unimos toda a nossa comunidade judoística ali dentro do clube do Grêmio Náutico União, né? Atletas, pais estão aqui para ouvir um pouquinho do bate-papo contigo, né? O nosso departamento médico, os professores, e a gente está muito feliz aí e agradece muito o teu carinho por estar doando o teu tempo, o teu espaço para a gente, tá? Rafa, dá um alô aí só para o Leandro ver quem tu é, né? A Carla também, doutora Letícia, por favor, Paula, né? Só abanem aí, eu falem alguma coisa para eles verem quem que eu tô falando, tá? Narciso também. Deixa eu dar um oizinho aqui, porque daqui a pouco eu tenho que fechar o meu áudio, porque a minha bebê daqui a pouco vai começar a tomar banho, vai começar uma gritaria aqui em casa. Então, assim como o sensei Leandro falou, quero agradecer, Leandro, a tua disponibilidade em estar doando o teu tempo, né, para estar aqui conosco. Tu pode ter certeza que estamos todos aqui muito felizes com a tua presença, até porque tu é um ícone dentro do nosso esporte, um exemplo para todos nós, né, como atleta, com muita perseverança, né? Então, tu consegue alcançar todas as gerações que estão aqui, né? Aqui nós temos crianças de 7, 8 anos, né, que já estão na busca de ser um atleta, que tem como espelho, assim como tem nós, senseis, né, que tem um pouco mais de idade, que também te admira muito, né? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. Com certeza a gente está aqui ansioso para escutar um pouquinho, para aprender, né? Para escutar um pouquinho da tua trajetória, por mais que a gente já conheça, pelo fato de ser uma pessoa extremamente conhecida, né? E assim como o sensei Leandro falou também, aqui nós temos toda a equipe multidisciplinar do nosso clube, médico, psicóloga, fisioterapeuta, nós temos o nosso diretor, né? E também a presidente a Marina, a nossa nutricionista Marina entrou agora também. A Marina, provavelmente nosso gerente de esportes, né? E o nosso coordenador de esportes vão entrar também. Eles estavam numa reunião, mas iam entrar. E a gente chamou todas essas pessoas porque a gente sabe da importância da sua presença, e a gente faz questão que toda a nossa comunidade aqui, que a gente gosta de chamar de família, né? Que todos estivéssemos presentes para estar escutando um pouquinho de ti, tá bom? Não vou me alongar mais, só fico o meu agradecimento em nome do Departamento de Judô. Eu separei algumas perguntas, tá? Eu fiz umas perguntas, acho que para geral, assim, como atleta, umas perguntas até mais voltadas para a área do departamento também, mas eu quero saber bem dinâmico, uma coisa descontraída, pra gente bater um papo, como a gente sempre fez. E vamos lá, então, quem sabe, não sei se tu quer se apresentar ou quer que eu te apresente, o pessoal, acho que todo mundo já te conhece. Você que sabe, Iago, você que é o dono do negócio aí, toca o barco. Então vamos lá, pessoal. Bom, o Leandro é um atleta, 2 medalhista olímpico, né? Ele medalhou a primeira vez com 21 anos em Atenas, isso? 21, né? E 25 em Pequim. Cara, você foi medalhista olímpico muito novo, né? 21 anos. Cara, então, primeiro de tudo, boa noite para todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês todos. Obrigado pelas palavras, sensei Leandro, Rafael. E obrigado, Iago, pelo convite, né? Foi através do Iago que eu tô aqui com vocês. Então, obrigado. Assim, as coisas aconteceram meio que bem rápido, assim, na minha carreira, né? Então, eu fui pro Campeonato Mundial de Júnior em 2002, fui campeão, e aí no final do ano teve o primeiro Troféu Brasil. E aí, quem ganhasse o Troféu Brasil faria uma seletiva final para ir para os Jogos Pan-Americanos de 2003, que foi em Santo Domingo.
eu acabei ganhando o Troféu Brasil também, e aí participei da seletiva e tal. E aí, naquele ano de 2003, acabou que começaram as seletivas para Atenas, e as seletivas para Atenas foram meio... Você tinha um titular da seleção brasileira ali na época, e esperando o eventual adversário para fazer a final, e todo o restante do Brasil tinha que se juntar num bolo ali, participar de 3 competições, e o atleta que fosse melhor nessas 3 competições, que tivesse mais medalhas de ouro, seria o atleta que classificaria para os Jogos Olímpicos, que classificaria para a final da seletiva dos Jogos Olímpicos. Eu acabei sendo o melhor desse bolo de atletas, né, das 3 competições. Me classifiquei para fazer a final com o Luiz Camilo. Aí eram 3 melhores de 3, né? Aí ganhei as 2 primeiras, 2-0, 2-0, acabei indo para a Olimpíada e acabei ganhando a medalha, né? E aí quando a gente conta meio que rápido, assim, né, de 2002 a 2004... Parece que foi... mas assim, as coisas foram meio complicadas, assim. Primeiro que eu, no meio do ano de 2003, eu fraturei a mão, fraturei o escafoide, só que aí eu fui no médico, na verdade numa médica, na minha cidade, lá em Santos, e ela acabou não diagnosticando essa fratura. E aí eu fui treinando com aquela lesão, só que eu fui perdendo muita força, a mão doía muito, o punho estava sempre inchado. E aí depois que eu fiz a primeira melhor de 3, dia 20 ou 21 de dezembro, alguma coisa assim, eu fui no meu médico, no Wagner Castropil, e aí ele pediu uma ressonância magnética, e lá ele viu que eu tinha uma fratura, um pedaço do osso se separou e esse pedaço estava necrosado já. Então era por isso que eu tinha esse problema. E aí era uma fratura que ela era cirúrgica e eu tinha que... não tinha jeito. Então, enquanto eu tivesse esse processo seletivo até os jogos, eu teria que segurar... Amarra e vai. Ou eu pararia, né? E aí eu parar nunca foi uma opção. E no meio das finais da seletiva, já em 2004, o meu adversário ele teve uma lesão no joelho, ele entrou com uma liminar na justiça e a minha seletiva ela foi adiada. Então, enquanto toda a equipe olímpica do Brasil estava definida, a minha categoria não estava definida. Então, o meu peso foi o último a ser definiu coisa de 2 ou 3 meses antes dos Jogos. Antigamente não tinha essa história de ranqueamento olímpico como tem hoje, né? E aí, assim, as coisas foram acontecendo desse jeito. Foi meio atabalhoado, assim, foi meio bagunçado. E aí, quando eu cheguei nos Jogos, eu não era... Ninguém acreditava em mim, né? Ninguém achava. Por mais que eu tivesse um histórico relevante no Júnior, eu não tinha um histórico no adulto ainda. Você não era cogitado a medalha, no caso. Já tinha o Lee, né? O Lee, na verdade, que foi o campeão em 2004, ele era cogitado, era o Mr. Ippon na época, né? Cogitado ser o ouro olímpico. Mas você vindo do Júnior, já subindo pro Sênior, eles não esperavam de ti. É porque, assim, eles sempre levam em consideração as competições do ano anterior e do ano da Olimpíada, né? Então, eles levam em consideração o Campeonato Mundial, que aconteceu no ano anterior, e as competições do circuito ali do ano corrente. Então, o Campeonato de Paris, da Alemanha, o Campeonato Europeu, essas competições acabam balizando muito quem eles acham que serão os favoritos para brigar por medalha. E aí, como eu não tinha nenhum resultado relevante no adulto, em geral, ninguém acreditava muito que eu conseguisse uma medalha. A imprensa brasileira ela é bem ignorante nesse sentido também. Então, assim, tem até um episódio, eu já estava em Portugal, que foi onde a gente aclimatou para os Jogos, e aí eles discutiram os atletas que iam competir em determinado dia. Na verdade, discutiram a equipe de judô. E aí falaram do meu nome e falaram que eu não tinha chance de passar da primeira luta, alguma coisa assim, sabe? Bom, e aí fui lá e acabei fazendo 7 lutas no dia, ganhei minha medalha. Minha primeira luta, inclusive, foi com o atual campeão europeu e tudo mais. Então, assim, e tudo aconteceu eu sendo muito novo, que nem você falou, né? Mas eu acho que o legal, assim, dessa história é que, no final das contas, a gente nunca vai ter uma situação ideal para competir, né? Geralmente, a gente não tem uma situação ideal para fazer alguma coisa. Essa que é a realidade, né? Então, eu desde garoto sonhava com os Jogos Olímpicos e nunca imaginei que eu ia lutar uma Olimpíada com uma lesão cirúrgica ali. Na verdade, eu estava com 2 lesões cirúrgicas. Eu tinha uma lesão no quadril também. Então, quando eu voltei, eu já fiz 2 cirurgias no quadril. E, então, assim, isso é uma lição, né? Que no final das contas, a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente nunca tem geralmente, a gente não tem o cenário ideal para tomar certas atitudes. A gente tem que ir lá e fazer, não tem conversa, né? Então, assim,
no caso da Olimpíada, é isso, a gente não tem como adiar aquilo. A Olimpíada tem uma data marcada, a gente precisa competir naquele dia, ou você luta naquele dia, ou talvez você nunca mais lute. Então, assim, Verdade. E hoje, pensando assim, retrospectivamente, é um negócio maluco, né? Porque eu fui fazendo, fui treinando, fui indo no embalo lá. Mas acabou sendo um marcante, assim, e já tirou um peso das minhas costas cedo, né? Porque, invariavelmente, eu sonhava com a Olimpíada e conquistei minha medalha cedo. Só pra entender, Leandro, duas coisas. Tu lutou, então, sem fazer a cirurgia da mão e a outra de quadril. Tu fez todo o processo olímpico ali sem fazer, foi fazer depois. Sim, eu lutei com a mão quebrada na Olimpíada. E com o quadril lesionado. Então, quando eu voltei, eu até... eu acho que eu não vou ter aqui, eu vou demorar para achar, mas eu tenho... Se você ver qualquer imagem minha da Olimpíada de Atenas, eu tô com o punho amarrado. E tem uma foto que a gente tirou no ônibus dentro da Vila Olímpica, depois de um treino assim, tava todo mundo sorridente e tal, e eu tô com uma cara meio parece cara triste assim, mas eu tava com dor, tava com dinheiro na mão, né? Eu tava com muita dor já, eu já não conseguia segurar um copo, assim, se eu pegasse um copo com a mão esquerda eu já tinha dificuldade. A minha sorte nessa história era que era a mão esquerda, né? Então a mão esquerda ela era um pouco menos problemática de sentir dor do que a mão direita, que eu sou destro. Então, se fosse a minha mão da gola, eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade. Então, dentro do problema, foi um pouquinho menos pior aí. Já vou engatilhar, então, já de Pequim, né? Que foi outra Olimpíada também que você lutou quebrado. Eu lembro que, às vezes, o meu irmão era o seu quê, né? Na época, eu, às vezes, te ajudava junto com o meu irmão, porque tinham treinos que meu irmão falava, meu Deus, tal treino vai ter mais de 80 quedas, vai lá me ajudar a compartilhar as quedas, porque não vou aguentar. E às vezes até faltava na escola para ir te ajudar lá, treinar no Nimes de manhã, né? E eu lembro, assim, que meu irmão me contava que tinha dias que você chorava até, de dor nas costas, que você queria treinar e não conseguia. E mesmo assim você foi lá para Pequim, na última luta você não conseguia nem rodar o corpo, nem nada, e conseguiu achar um golpe lá no iraniano e conseguiu pegar o bronze. Então... E depois, Londres, você tava... Acho que a minha percepção, né? Acho que a Olimpíada você tava mais inteiro, assim, não tinha lesão graves como você tinha em Atenas e Pequim. E acabou você não conseguindo, né? Mas Pequim, eu acho que a sua lesão, a sua hernia de disco, acho que foi uma das piores lesões que você já teve, né? Pequim, assim, por mais que eu tenha fraturado a mão lá em Atenas, quando é uma coisa articular, você amarra, limita um pouco o movimento e você dá um jeito, né? Por mais que você não tenha tanta força na mão, essa coisa toda, você dá um jeito. Agora, dor de hernia de disco, dor lombar é uma coisa muito horrível, assim. E quando eu fui para Pequim já não tinha mais opção, era um caso cirúrgico também. Então, em Pequim, a minha lombar eu machuquei... um pouquinho antes dos Jogos Pan-Americanos, a gente fez um treinamento na França. Eu já tive uma limitação no treino, eu já não consegui treinar direito, por causa de uma dor irradiada que eu tinha do lado direito, assim, do lombar até o glúteo. A gente voltou desse treino da França já indo para a Vila Pan-Americana, dos Jogos do Rio. E ali eu não estava conseguindo treinar, estava com dificuldade. Aí o nosso médico me medicou e me colocou para fazer fisioterapia e quiropraxia. E aí minha dor melhorou, assim, eu praticamente zerei. Voltei a treinar todo feliz, assim, porque eu não tinha mais aquela dor limitante. Tava na semifinal, tava lutando contra um cubano, bem no finalzinho, eu tava tentando tirar o braço dele, numa chave de braço, no Jigatame. E quando eu fiz esse movimento de rotação aqui, eu senti um estalo, assim, na minha lombar. E aí quando eu saí, eu já não conseguia pisar, eu já não conseguia andar. E nessa, foi um dia meio fatídico, assim, porque no dia o Flávio também lutou, o Flávio Canto, e ele quebrou o cotovelo, ele fraturou o cotovelo na luta. Uhum. Então e foi antes da minha luta isso. Então todo o aparato médico estava em cima do Flávio ali, hospital, não sei o quê. E quando eu voltei para a área de aquecimento, não tinha ninguém. Então eu fiquei largado lá, deitado, botei as malas uma em cima da outra, coloquei a perna mais alta, assim, mas eu não conseguia me mexer. Até que chegou um determinado momento, uma fisioterapeuta foi lá falar comigo e ela viu a gravidade do problema. Aí começaram a chamar gente para vir da Vila Pan-Americana para tentar fazer coisa, fizeram manobra, me deram medicamento. E aí depois, no final, assim, o pessoal me deu o anestésico mesmo para tentar lutar. E aí eu entrei sem condição nenhuma, assim, de lutar, afinal, e tentei entrar no ultimato lá meio que suicida e eu tomei uma para trás, né?
E ali começou a minha novela, porque eu não tinha muita condição, assim, de fazer nada. Então, fazia fisioterapia, acupuntura, fiz procedimentos de infiltração direto nas costas ali, em máquina de tomografia e tal. Mas não tinha jeito, a minha hérnia era muito grande, não tinha, ela tem um pedaço dela que regride um pouco, que é reabsorvida, né, depois que desinflama, mas a parte que ficou para fora ali, extrusa, ela realmente pegava um pedaço enorme do canal da medula ali, não tinha jeito. E aí eu fui lutar, eu classifiquei para a Olimpíada assim, fui lutar na Europa, ganhei minhas medalhas lá que eu precisava para classificar, mas aí à medida que o tempo foi passando, a minha lesão foi piorando muito, a minha dor foi piorando muito. E aí quando eu, nesse caso que eu ia treinar com o irmão do Iago, com o Andrei, num desses treinos, há um mês da gente ir para a Ásia, para os jogos, eu não consegui fazer o Uchikomi. Eu fui começar a fazer um Uchikomi de Osotogari assim, eu não conseguia. Então eu cheguei aí para casa, chorando, assim, porque eu tava com muita dor e tava preocupado. Eu não tinha condição de fazer um Uchikomi de Osotogari, que dirá lutar a Olimpíada, né? E aí eu cheguei a pegar o telefone para ligar pro nosso coordenador técnico, o Ney Wilson. E aí na época eu tava em Santos, a minha mãe tava junto comigo e ela me deu uma acalmada, assim, falou, calma, dá uma tranquilizada e tal. E aí eu acalmei um pouco, passaram-se 2 dias, eu consegui ter um pouquinho menos de dor e fui, né? E aí um dia antes de eu embarcar, a gente treinava com o Sensei Paulo Duarte, eu treinava com o Iago lá, com o Andrei lá, com o Sensei Paulo Duarte, um projeto lá de Cubatão, e eu fui testar os golpes que eu conseguiria fazer, né, nos jogos. E o único golpe que eu conseguiria fazer seria Morote-Seoi, os 2 joelhos no chão, porque qualquer outro golpe para mim era impossível, assim, eu não tinha a mínima condição de ter sobrecarga nas costas e tudo mais. Bom, então lutei a Olimpíada só com golpe, né? A Olimpíada inteira só com Morote-Seoi, que acabou me salvando muito ali. E ainda para ajudar, assim, quando você bate muito o joelho no chão, você machuca o menisco, né? Aí eu machuquei o menisco no meio do caminho. E ainda por cima, na terceira luta, eu luxei o ombro, porque a gente tinha que segurar, tava lutando com o coreano. E aí eu, no movimento que ele foi fazer, que ao invés de eu usar o corpo todo para fazer a força e segurar ali, eu só usei o braço. E aí a minha musculatura do ombro veio parar aqui em cima, assim. Então, na luta seguinte, eu não conseguia levantar o braço. Então, virou uma novela, assim, sabe? O resumo da ópera é que no final do dia eu não conseguia tomar banho, porque eu não conseguia me mexer. Então, eu deixava a água cair no corpo e seja o que Deus quiser. Fiquei 3 semanas sem dormir, assim, por causa da dor. A última noite que eu dormi, assim, foi a noite da véspera dos jogos. E aí, voltei pro Brasil e fiz 3 cirurgias, ombro, joelho e coluna. Foi isso, né? Então, assim, as 2 Olimpíadas que eu ganhei medalha acabaram sendo Olimpíadas que eu estava todo arrebentado, assim. E aí tem uma coisa interessante, que reforça aquilo que eu falei de Atenas, né? Nem sempre a gente vai ter que fazer as coisas nas condições ideais. E aí o lado da lesão teve uma coisa também que me fez, entre aspas, entrar muito dentro de mim, assim. Então, de eu achar um lugar ali em que eu tirasse forças para lutar aquilo lá. Eu não tinha escolha, né? Desistia, né? Mas como existia, não era uma escolha, não era uma possibilidade, eu fui indo. Então, assim, a história das minhas medalhas é uma história meio assim, de lesão, de superação, essa coisa toda. E aí, como o Iago falou, em Londres, eu era número 1 do ranking mundial, tinha ganho medalha nos 2 mundiais, tinha medalhado em todos os eventos do circuito naquele ciclo. Acabei não fazendo uma boa Olimpíada, assim, porque aí eu tinha umas questões extra-tatame que não estavam muito bem resolvidas na minha vida, e que eu não tinha maturidade suficiente na época para lidar. Eu achava que eu estava lidando bem, porque os resultados estavam vindo, só que aí quando você chega numa Olimpíada em que tudo tem que estar muito, principalmente mentalmente, tem que estar tudo muito redondo ali, as coisas acabaram descambando um pouco, acabei ficando em 7º, foi muito abaixo daquilo que eu poderia realizar. Então, assim, são lições que a gente vai tendo na vida, né? Primeiro da capacidade que a gente tem de realização, e de como alguns fatores externos podem também, de certa forma, atrapalhar a nossa vida quando a gente não tem uma capacidade psíquica ali ou maturidade suficiente para lidar com tudo aquilo. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu vi que tu falou da tua mãe, né? Ela foi importante para te acalmar em determinado período ali. E a gente tem muitos pais e mães aqui. Roubou minha pergunta aí, Sensei. Oi? Roubou minha pergunta. Não, eu tô me metendo aqui nas tuas perguntas. Eu queria que tu contasse como é que foi o teu início no judô, né? Por que tu entrou, qual foi a tua influência. Acho que é importante para os pequenos ouvirem aí também, né? E aproveitando, assim, quando tu entrou, tu já pensou em ir para uma Olimpíada ou nada a ver? Era só para te divertir mesmo?
Eu comecei sem querer no judô, né? Eu comecei em 89 e aí em 88 o Aurélio Miguel foi campeão olímpico. O Aurélio Miguel foi o grande impulso da minha geração, né? Então, quando ele foi campeão olímpico, começou um boom de aulas de judô em colégios. Na época tinha muito essa coisa de separar meninos e meninas, né? Menina fazia balé, menino fazia judô. E ainda bem que isso mudou, né? Porque hoje o que tá levando o judô brasileiro para frente é o judô feminino, né? Imagino que seria da gente, né? Então, assim, eu comecei muito por acaso. Minha mãe achou que nem ia gostar de judô. Nem falou pro professor que não ia comprar judogi, kimono, nada disso. Falou, ó, ele não vai gostar, não vai durar muito tempo. Só que aí quando eu entrei no judô, eu tinha uma coisa de tentar fazer aquilo ali da melhor forma possível, sabe? Não sei porquê, eu tinha um negócio ali que eu queria fazer da melhor forma possível. E aí eu fui me dedicando, o professor falou que eu tinha um pouco de jeito para aquilo também, minha mãe achou que era marketing, que era comercial dele, enfim. E eu sei que no final do ano, quando eu fui fazer exame de faixa, meu exame já foi diferente dos outros meninos, assim, já me foram exigidas outras coisas e tal. E esse sonho de Olimpíada começou muito cedo já. Então, quando eu tinha eu comecei com 5, né? Quando eu tinha 6 anos, eu já pensava muito em Olimpíada. Acho que a imagem do Aurélio ficou muito forte na minha cabeça também. Eu pedi para ir para uma academia de judô, porque lá eu poderia ser federado e competir as competições oficiais. Eu assistia às competições oficiais, tal. Então eu já tinha essa coisa do sonho olímpico desde cedo e aí acabei vivendo uma vida em função disso, na verdade, né? E você falou dos pais, a minha mãe sempre foi mais presente nesse lado, de me levar para os treinos e estar nas competições e tal. A minha mãe, ela sempre me cobrou muito, eu estivesse conversando, enrolando, eu já via a cara dela feia lá de fora, eu já sabia que eu ia levar bronca, mas ela nunca me cobrou resultado esportivo, assim, ela nunca me cobrou. E eu cansei de ver, assim, colegas meus de treino tendo essa pressão dos pais com o resultado. Se perdesse uma competição, eles tomavam bronca, ficavam de castigo, ou tinha, entre aspas, uma chantagem ali, caso ganhasse uma competição, ganhava um presente, sabe, essas coisas. Minha mãe nunca me cobrou isso, meu pai também não, eles nunca me cobraram nada disso, mas a minha mãe me cobrou sempre muito empenho em tudo que eu fosse fazer. E eu lembro uma frase que me marcou muito, assim, eu tinha 6 anos, eu tinha ido para a academia do Sensei Paulo Duarte fazer meu primeiro treino experimental, né, para tentar ir do colégio para a academia. Fiz o meu treino, a gente voltou caminhando para casa, eram uns 40 minutos de caminhada, assim. E aí minha mãe perguntou o que eu tinha achado, eu falei que eu tinha gostado e tal. E ela falou, o que você quer fazer? Você quer entrar? Aí eu falei que queria que fosse matriculado. Aí minha mãe parou na rua, me olhou e falou assim, ó, se você quiser entrar, eu vou te matricular. Mas a partir de hoje você vai assumir algumas responsabilidades, né? Não é mais um colégio, é uma academia, é uma agremiação, então você tem lá o professor, você tem os atletas. Então a partir de agora é o seguinte, se você quiser fazer isso, você vai fazer para tentar ser o melhor. Porque de gente medíocre o mundo tá cheio, entendeu? Eu falei, entendi. E foi. E aí, desde então, eu tenho tentado ser o melhor que eu posso em tudo que eu faço, né? E aí não é ser o melhor em relação ao outro, aí é ser melhor em relação a eu mesmo. Então, por isso que ela sempre me cobrou, assim, empenho. Se eu quero estar ali, tudo bem, eu posso sair ao momento que eu quiser. Posso desistir, posso parar. Mas enquanto eu estivesse fazendo aquilo ali, eu deveria fazer da melhor forma possível. E assim acabou sendo a minha carreira nesses anos todos. Referente a conciliar estudo com os treinamentos. Eu digo de escola, de início, né? Não faculdade, mas como você foi um bom aluno ou você só era dedicado para o judô? Acredito que não, né? Eu sempre fui bom aluno. É a história de tentar ser o melhor em tudo, né? Então eu era bom aluno, sempre fui muito bom aluno, assim, eu tinha um agravante no meu caso, que era uma coisa boa, mas tinha um agravante que eu tinha bolsa de estudo, né? Eu tive bolsa eu não sei, talvez desde os meus 8, 9 anos, alguma coisa assim. Então eu tinha que ter resultado acadêmico também, não adiantava só ter o judô ali. Então, e é engraçado, porque eu sempre tive esse negócio de tentar fazer direito mesmo, sabe? De tentar fazer da melhor forma. Então eu tinha essa coisa de também querer aprender, também dar as notas, sabe? Então colégio nunca foi problema para mim, assim. Eu nunca repeti de ano, nem poderia, né? Por causa
por causa da bolsa. Nunca, na verdade, eu Da nunca fiquei de bolsa. recuperação na minha vida, na realidade. Eu não sei o que é recuperação, assim. Sempre foi um dos melhores alunos da classe e tal. Mas eu acho que Bom. tinha muito. Mas a minha irmã também. Eu tenho uma irmã mais velha, ela também sempre foi uma das melhores alunas da sala, essa coisa toda. Eu acho que tem um quê de educação aí. Eu acho que tem alguma coisa da minha mãe, do meu pai. A gente tinha que render direito ali. Tem uma genética boa. Eu acho que era. Tá, Leandro. Eu acho que não era só genética, não. Tu fala quantas línguas? Cara, eu falo inglês só, português, malzinho. Mas E tá arranhando. eu tava fazendo francês, cara, mas aí eu dei uma trancada no francês, aí eu tenho o básico intermediário. Então, eu pensei que tu falava italiano. Eu vi que esse ano mesmo, tu fez um treinamento de campo lá na Itália, você já tava até arranhando italiano já. Ah, não, ali você pede cola para os locais, né? Para fazer uma graça, tal. É que o pessoal na Itália é muito bacana, assim, foi super receptivo, me ajudou muito. Então eu achei que seria de bom gosto, pelo menos agradecer na língua deles, né? Pô, a pessoa me ajudou tanto, foi legal lá que aí para não cometer qualquer erro, não recorri nem ao Google Tradutor, cara, foi na base do, pô, me ajuda aqui. Negócio italiano. Não foi nem nos translator. Não de falar uma besteira ali. Uma coisa que eu anotei aqui, Leandro, esses dias a gente teve uma palestra do departamento médico que foi em questão em relação ao sono, né, do atleta. A gente, a nossa, acho que até para uma reportagem, acho que sobre o Baby, quantas horas que ele dormia e tudo mais. E tem eu botei esse que é seu sono pré-competitivo, né? E meu sono melhorou muito depois que eu comecei a conviver, porque eu imagino que era seu sono véspera de competição, né? E você me falou assim, eu estou sossegado. Eu fiz até assim, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu deitava no travesseiro e ficava pensando na competição, os atletas que eu ia pegar, já ficava simulando luta e eu não dormia direito à noite, né? E quando tu me falou assim, eu deito e durmo, eu falei, não é possível. Tu chegou assim, véspera de Olimpíada eu durmo, véspera de Mundial eu durmo. Não é possível. Depois disso eu acho que me atinou assim, hoje eu sou um cara que, se qualquer competição eu durmo bem também. Graças a você eu melhorei meu sono em questão pré-competitivo. Não sei se pode dar uma palavra pessoal, como que é esse sono pré-competitivo aí. O que você faz um dia antes? Então, eu consegui pensar, assim, com essa questão do sono do dia anterior, é que eu não vou lutar competição aquele dia, então não tem pelo que sofrer com antecedência, né? E óbvio que falando parece ser simples, né? Você lutar o dia anterior, a noite anterior a uma Olimpíada não é muito simples, ela é tensa por si só. Mas eu conseguia relaxar de certa forma e dormir. Então, todos os grandes eventos da minha vida, o Campeonato Mundial de Júnior, adulto, enfim, tudo, eu sempre dormi. Eu só perdi noite de sono quando eu era mais novo, perdia peso, tinha aquela questão de desidratar, aquela loucura toda, aí eu perdi a noite de sono. Mas assim, por ansiedade da competição, não. Meu dia anterior à competição ele sempre foi um dia que eu relaxava, né? Eu sempre relaxava, eu sempre fazia aquilo que eu tinha vontade de fazer, que eu tinha prazer em fazer, sabe? Eu sempre tive sorte nesse sentido de ter essa tranquilidade com a questão do sono, né, da noite anterior. Agora, sim, é óbvio que quando você dorme na noite anterior, acaba sendo um pouco melhor, tudo, mas também, se acontecer de você, atleta, não dormir na noite anterior, também a tua competição não está fadada ao fracasso, assim, né? Tem muito... Eu vou dar um exemplo, assim, meu parceiro de quarto na Olimpíada de Atenas era o Flávio Canto. Eu dormi na noite anterior, o Flávio não dormiu nada, e foi lá e ganhou a mesma medalha do que eu, entendeu? Então, acho que a gente não pode ficar desesperado também, não dormi nada, porque eu acho que o grande problema do sono à noite é quando a gente não consegue dormir, e aí vai gerando uma baita de uma ansiedade, e aí você se força a dormir, a gente entra naquele ciclo de desespero, de angústia, aí que a gente não dorme mesmo, né? Fica pensando em um monte de coisa, e aí vai dar sono justamente quando o sol está começando a nascer. Então, eu acho que o lance é não se desesperar, ficar tranquilo, sabe? Não tem esse problema. Agora, assim, o sono, em geral, ele é muito importante. Ele é muito importante porque vocês já tiveram palestra, né, da condição do sono, como é importante para reconstruir o corpo, as células do corpo. Faz parte do processo de treinamento, o descanso, né?
Então, eu sempre me interessei muito por isso também. Inclusive, tem uma amiga minha que ela era repórter do Sport TV, ela fez uma matéria com um inglês, que ele foi o consultor dessa parte de sono do Manchester United, de alguns times lá da Europa, da Inglaterra, inclusive na época que o Cristiano Ronaldo jogava no Manchester United. E ela me mandou uma reportagem enorme, assim, ela fez uma reportagem enorme, na verdade, sobre isso, acho que foi até fantástico, alguma coisa assim. E aí ela me mandou um monte de coisa, que ela conversou com ele e tal, e são coisas absurdamente importantes, assim, para a qualidade do sono, do descanso, sendo que até ao longo do dia a gente tem a questão do ciclo circadiano, né? Então tem tem 2 momentos do dia que a gente precisa dar uma recolhida ali, uma descansada, sabe? Até porque a temperatura do corpo ela desce. Então, ele fala que tem um pouco de mito do número de horas que a gente dorme, né? Então, que ele fala que o ideal, e não foi só ele, eu já li algumas coisas sobre isso, que o ideal é a gente dormir em ciclos de 90 minutos, né? Então, por isso que às vezes a gente dorme, sei lá, bastante tempo, só que a gente tem aquela sensação que acordou meio arrebentado, né? E aí tem vezes que a gente dorme menos e acorda mais desperto. E aí, teoricamente, é porque a gente completou um ciclo. Então, por exemplo, se você de 90 em 90 minutos, então 1h30, 3 horas, 4 horas e meia, 6 horas, 7 horas e meia, 9 horas e assim por diante. Então, assim, eu procuro dormir pelo menos 7 horas e meia, porque é um desses ciclos, né? Então é um assunto interessante, é uma coisa muito interessante, assim, tem algumas coisas, inclusive da posição que a gente dorme, que tem muito a ver com uma coisa mais primitiva nossa, que é a questão de posição de sobrevivência, de proteção, de segurança, enfim. Então é um negócio que vale a pena investir, assim, a qualidade do sono é algo que vale, porque isso não só para a nossa performance como atleta, né, mas para a nossa saúde como ser humano mesmo ali, como homem, como mulher, enfim. Vale muito a pena mergulhar nisso. Antes de começar o treino, você tinha seu preventivo. Você ficava lá no seu canto, aquecia, suava o seu preventivo e ia pro treino. Todo treino, não sei, você deve fazer até hoje, acredito que sim. Que você, depois de Pequim, né, acho que pro 2009 você subiu pro 8-1. Então, quando você subiu de peso, suas lesões, não digo que desapareceu, lesão a gente sempre tem, né, normal, vira e mexe, torce um dedo, o ombro, o cotovelo, mas deu uma subida nas suas lesões, né? Então, assim, a minha história, ela é uma história de muitas lesões, né, eu fiz 12 cirurgias ortopédicas e isso é uma coisa que eu não tenho orgulho, né, porque eu perdi 5 anos e meio da minha carreira. Então, poxa, 5 anos e meio é mais de um ciclo olímpico, é um ciclo olímpico e mais uns quebrados ali, né? Então, assim, fora o sofrimento que era, então eu voltava de uma Olimpíada, ao invés de eu poder tirar umas férias, eu ia para a mesa de cirurgia e fazia 2 cirurgias, 3 cirurgias. Aí ficava, quando eu fraturei a mão, fiquei 4 meses engessado, depois tem todo o sofrimento do retorno da fisioterapia. Então, assim, todos os meus retornos de Jogos Olímpicos não foram curtindo minha medalha, foi o dia inteiro fazendo fisioterapia, né? E aí, eu, depois de um certo tempo, eu fui tentar entender, né, essa questão das minhas lesões, assim. E aí, assim, eu cheguei a algumas conclusões. Obviamente que quando a gente vê a história de forma retrospectiva, assim, você tenta criar uma retórica ali para explicar tudo aquilo, mas, assim, eu sempre treinei muito, né? E eu sempre fui criado a me superar no treino, superar dor, superar cansaço, passar do limite. Então, de certa forma, isso foi incutido na minha cabeça e quando eu sentia uma dor, eu achava que eu tinha que superar aquela dor. E óbvio que eu fui indo em cima de dores e tentando superar, até que chegou um certo ponto que uma lesão que era menor, ela se tornou uma lesão mais grave e virou cirúrgica. Então, a grande maioria das minhas lesões foram assim, tirando a fratura da minha mão, que acabou sendo algo traumático, que caíram em cima da minha mão. O restante, eu acredito que eram lesões que eram passíveis de ser prevenidas, assim. Na época, eu acho que as costas não tinha tanto essa história essa consciência corporal de core, né? Não existia isso. Então, eu não tinha essa consciência do músculo abdominal, daquela musculatura mais profunda, enfim. Acabei machucando. E aí, além desse lance da superação, eu bem tardiamente eu fui entender, não tão tardiamente, mas com o tempo eu fui entendendo como é que o meu corpo funcionava.
eu fui conseguindo diferenciar o que era uma dor que eu poderia seguir, o que era uma dor que levantava um alerta que eu tinha que curar, que tinha que cuidar. Então, assim, já que vocês têm uma equipe bacana, vocês têm vários profissionais de apoio junto, eu acho que sempre vale a gente ir lá e, quando sentir uma dor, investigar o que é de verdade e ser muito sincero consigo mesmo, né? Porque, no final das contas, o comprometimento maior que a gente tem como atleta é com a gente mesmo. Então, a gente nunca pode usar uma dor ou alguma coisa do tipo para fugir de treino ou alguma coisa assim, né? Você vai estar se enganando, não vai estar enganando ninguém. E é realmente ser sincero nesse sentido de ver que uma lesão, que uma dor ela pode ser de uma lesão ou pode ser alguma coisa assim. E aí, com o tempo, fui aprendendo que às vezes eu parar 1 ou 2 dias valia mais do que perder meses, né, fazendo uma cirurgia. Então, eu implementei na minha rotina exercícios preventivos, fisioterapia preventiva também. Então, assim, foram coisas que, infelizmente, eu fui conhecer mais no final da minha carreira. Acho que eu poderia ter tido menos dor de cabeça nesse sentido, poderia ter sofrido menos se eu tivesse esse tipo de consciência, esse tipo de trabalho anteriormente. Agora eu vou para a parte da nutrição, tá, Leandro? Eu sei que você sempre foi um cara muito regrado, cara. Você sempre foi muito fiel na sua dieta. Eu lembro, a primeira vez que eu vi você tomando refrigerante na minha vida foi quando você voltou do Mundial de Tóquio. Você tinha sido vice-campeão. A gente fez um almoço para confraternizar e tudo mais. E você pediu um suco e não tinha suco. Aí você... pode ser um Guaraná, vai. Mas foi a única vez na minha vida que eu vi você abrindo essa sugestão para refrigerante, que de resto, assim, eu nunca vi você quebrar assim, sua dieta. Eu lembro que às vezes você vinha de São Paulo, descia a serra lá para ir treinar depois lá em Cubatão, e você falava que só tinha almoçado, o treino sempre começava às 6 horas, você queria comer alguma coisa antes de treinar, e na lanchonete lá do SESI não tinha nada, só tinha porcaria, era só hambúrguer ou era só fritura, e você optava por não comer e treinar, né? O que você pode falar sobre assim, você ser muito regrado assim, com a sua alimentação? Então, assim, essa parte de alimentação é complicada, né? E assim, eu sempre tive fases, né? Eu sempre tive fases assim de como me alimentar. A questão do refrigerante é uma questão assim que eu realmente não sinto falta, né? Eu nem sinto falta, não é alguma coisa que seja uma restrição para mim desesperadora, tal. Realmente eu não sinto falta. Quando eu tô aqui em São Paulo, eu tomo muita água, assim, eu tenho o costume de tomar água mesmo, até com as refeições. Mas assim, eu nunca fui um cara de me privar muito assim daquilo que eu gostava, a não ser quando você tá perdendo peso, quando você tá em dieta, esse tipo de coisa, né? Mas aí aconteceu um fenômeno interessante, que quando eu subi de categoria para 81, eu parei de ter problemas de peso, né? Não perdia mais peso, essa coisa toda. E mesmo assim eu mantive uma alimentação equilibrada ali, né? Eu tinha um equilíbrio, eu sempre busquei ingerir coisas que fariam bem para o meu corpo, até porque o nosso corpo é como se fosse um carro e a gente está abastecendo com combustível, que é a alimentação, né? Então acho que é importante a gente colocar coisas que sejam nutritivas ali para a digestão. Isso acaba fazendo muita diferença, assim. Com o tempo você vai tendo muita noção desse ajuste fino do seu corpo, e a alimentação ela acaba influenciando bastante. Mas eu acabei não desenvolvendo uma dieta, assim, você aprende um pouco a se alimentar, você vai adquirindo os hábitos, né, de comer tudo aquilo que você efetivamente precisa. Eu vou te dizer que, em geral, se a gente tem uma alimentação muito boa, a gente nem precisa de tanto suplemento alimentar assim, né? A gente consegue tirar muito com a alimentação. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui de comer muito, eu nunca fui um cara assim esganado para comer, sabe? Eu nunca tive essa coisa de comer até o meu estômago encher, enfim, de me sentir estufado, esse tipo de coisa. Então, de certa forma, eu sempre tive uma relação tranquila com a alimentação. Gosto de doce, enfim, me dou o direito de comer de vez em quando, não, até com uma certa frequência. Mas eu acho que o mais importante é a gente não trocar coisa não nutritiva por coisa nutritiva por coisa não nutritiva. Acho que é o mais importante, né? E para aqueles atletas que têm a questão da limitação do peso, que não pode passar um certo nível de
de peso ali, a preocupação acaba ficando redobrada, né? Agora, assim, por experiência própria, uma das coisas que com certeza, assim, uma das principais coisas que me deu longevidade na minha carreira foi a questão de eu não ter que perder muito peso, de eu ter uma relação legal com comida, porque uma das primeiras coisas que abrevia a carreira de um atleta é perder peso de forma aguda, assim, né? Perder muito peso, enfim. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Leandro, eu sou a Paula, eu sou psicóloga, trabalho com esse grupo aqui e te escutando, assim, eu até anotei algumas coisas porque acho que tiveram frases e falas tuas que eles servem para todo e qualquer atleta, mas não só atleta, né? Pessoas em geral. Então, tu colocou como situação ideal e cenário ideal. Achei muito interessante. Depois tu falou do teu momento de lesão, né? Que foi uma oportunidade de tu poder entrar para dentro de ti. E eu fiquei pensando assim, de onde ele aprendeu, de onde ele tirou, né? E aí quando tu fala dos teus objetivos desde muito pequeno, assim, que tu tinha uma certeza de querer, né, participar dos Jogos Olímpicos, fiquei pensando, formulei uma hipótese aqui de que também o que te fez enfrentar talvez a dor e a lesão durante, né, os Jogos também pudesse estar relacionado com isso. Então é um combo assim do que tu falou. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim essa tua estrutura emocional, que me parece que sim, que tem, né? Pelo pouco que eu te ouvi aqui, que tu contasse assim pra gente de onde vem, né? Onde é que tu busca recursos, enfim. Oi, Paula, obrigado pela pergunta. Então, assim, hoje eu tô com 36 anos, né? Faço 37 em agosto, então, assim, hoje eu faço uma baita de uma análise, assim, da minha vida como atleta. Então, hoje eu consiga, talvez, criar uma hipótese também de como eu tenho lidado com tudo isso ao longo da minha vida, né? Quando você é novo, adolescente, jovem, você só faz, né? Você só vai no embalo ali. E eu acho que um ponto central que tem, assim, acaba sendo muito esse sonho que me mobilizou ao longo da minha vida toda. Eu não tenho uma explicação por que a Olimpíada sempre foi uma coisa tão... que mexe tanto comigo, assim. Eu até digo, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que, encerrando a minha carreira, eu estou em vias de, né? Tenho vários projetos pela frente, várias coisas que eu gosto, enfim. Tem questão familiar, mas assim, eu tenho uma certeza que eu tenho é que nada vai se comparar ao sonho olímpico para mim. Nada. Isso é uma coisa que mexe comigo de um jeito que eu não consigo explicar, assim, sabe? Me emociona de verdade. Isso desde que eu era garoto. Então, a possibilidade de não viver isso para mim era muito forte, né? A perda é muito mais forte do que a vitória, o ganho, né? Tem uma influência, tem um peso maior na mente, né? E aí a possibilidade de não viver aquilo para mim era angustiante. Então, isso acabava sendo uma força motriz para eu fazer o que eu tinha que fazer ali, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nem sempre a gente está motivado, né? A motivação, ela falha. Eu tenho 31 anos de carreira. Eu não tenho 31 anos de motivado, né? Treinar com dor, treinar machucado, treinar depois de um dia ruim ou de perder competição, sabe? E aí tem um fator importante também que eu vivi muito, que era assim, eu como adolescente eu treinei pra caramba, eu treinava muito. E aí você tem aqueles dilemas de adolescente, né? Pô, tá todo mundo fazendo isso, aquilo outro, eu tô treinando, sabe? Tem várias histórias, eu lembro de uma história quando eu tinha 9 anos, que eu ia lutar um campeonato paulista no final de semana, e aí eu tinha que comer direitinho por causa de peso e tal, e aí era festa junina. E aí no pátio do meu colégio tinham todos os tipos de quitute de festa junina que você podia imaginar. Eu fiquei sozinho na sala de aula, eu falei pra professora, eu não posso descer porque eu não posso comer. E eu tinha 9 anos, pois é. Eu tinha 9 anos, entendeu? Então, assim, e foi um negócio surpresa, não foi minha mãe que ligou lá e falou nada disso, até porque acho que minha mãe nem ia falar para fazer isso. Então tem N histórias, assim. Então, aí por que eu tô falando disso? Porque tem o lance da disciplina, né? Aí eu sempre fui um cara muito disciplinado, aí eu acho que tem a ver, a minha família, a minha mãe sempre foi muito rígida em termos de disciplina, esse tipo de coisa. E a minha história dentro do judô. Eu tive professores que eram muito disciplinadores, assim, né? Então, eu acho que a disciplina, ela, de certa forma, ela sobressai ou ela suplanta a motivação. Porque
Pô, tem dias que você não quer treinar porque você quer estar na praia. Tem dias que você não quer treinar e não quer fazer dieta. Tem dias que você não quer treinar porque você está com dor, que você está cansado, seja o que for. O que te faz ir lá? Então, você tem um sonho e aí é a questão da tua disciplina. Você tem que fazer. E era uma decisão tua. Totalmente minha, totalmente minha. Se é uma coisa imposta, não dá certo. Né? Isso. Vai muito a contragosto. É por isso que, assim, a vida do atleta de alto rendimento, se tiver disposto a pagar o preço é alto. Não é um preço, não é barato. Você pode tentar mensurar o preço de alguma coisa como essa, levando em consideração tudo aquilo que você abriu mão. Se o que você está abrindo mão é muito alto o preço, então, de repente, aquela não é a tua verdade. É bom você fazer outra coisa e não tem nenhum problema nisso. Vai lá e faz outra coisa, entendeu? Exato. E isso é uma das coisas que hoje, no meu atual momento de vida, eu paro para pensar. Falo, pô, eu não estou mais disposto a pagar o preço para ir para uma Olimpíada, talvez, né? Porque o preço é alto. E eu só sei fazer de um jeito, que é me dedicando, tendo foco, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que tem muito do sonho, que é uma coisa que eu acho que nasceu comigo, ou foi desenvolvido quando eu era muito garoto. Essa coisa de eu ter tido sorte, eu acho que é sorte de ser ensinado a ter disciplina, né? E aí você vai se adaptando no caminho, porque aí no final das contas você aprende a se adaptar à realidade. E aí entra muito a questão de, pô, como é que eu me adapto para lutar uma Olimpíada com a mão quebrada ou qualquer outra coisa. Isso, assim, você vai se adaptando, você tem essa energia para seguir em frente, você arruma um jeito. Aí no final das contas você pensa o seguinte, eu não tenho tempo para sangrar, eu tenho que saber. Né? É isso. Perfeito. Olha, baita de um exemplo. Acho que esse pessoal todo aqui, o que tu está dizendo, vai muito ao encontro que a gente tem conversado e tem discutido assim nos nossos encontros, principalmente nesse período agora, né, que teoricamente, né, nos impediria de seguir num sonho. Então, assim, a gente tem batido muito nessa tecla, né, Leandro, assim, do quanto os objetivos, sim, eles estão sendo ressignificados, mas se tem um sonho, nada impede, né? E eu estou dando um exemplo claro de que isso é real, verdadeiro e é possível. Paulo, eu vou até te dar uma sugestão que é bem, eu acho que é bem legal para você. Eu tenho um videozinho motivacional que é um conjunto de vídeos que o Comitê Olímpico Internacional produziu, acho que foi lá pelo ano 2000, mais ou menos, e são de temas, né? Então tem a medalha de bronze, a medalha de prata, a amizade, o adversário. São vídeos muito curtinhos, de 30, 40 segundos. E tem um que é o gigante. E aí, ali tem um texto muito bonito, assim. Tem no YouTube, você pode procurar lá, que se você não achar, depois o Iago entra em contato comigo, eu tento arrumar um jeito de arrumar esse vídeo para você. E ele fala o que é ser um gigante, né? E aí aparecem imagens de atletas ali, que se você investigar, vários atletas com dificuldades. Uma atleta ali era uma ginasta, que ela tinha que fazer o salto sobre o cavalo, e aí tem o salto, e você tem que ter a chegada, né? E ela estava com o pé quebrado, e ela fez o salto, né? E tem várias outras histórias. Aí tem um atleta do trampolim que bateu com a cabeça, abriu a cabeça, tal, subiu na plataforma e foi campeão olímpico, enfim. Então, assim, a minha história é essa, né? Se você perguntar para mim se eu gostaria de passar por tudo isso da forma que eu passei, não, eu não gostaria. Né? Gostaria de ter vivido minha Olimpíada de uma forma muito mais tranquila, né? Mas foi o que me deu, foi o que a vida me apresentou ali dentro das minhas condições na época. Eu tinha que fazer aquilo. E aí eu acho que é assim que a gente tem que encarar a vida. Assim, a vida ela não é, eu acho que a vida não é nem justa nem injusta, a vida ela é o que ela é. Né? E a gente tem que tentar fazer aquilo que da vida que dão pra gente. Eu quero engatilhar já uma pergunta. Se você já se arrepende de ter vivido tudo isso, alguma coisa de adolescente, ou enfim, em troca da sua carreira. Cara, não, Iago, porque é fácil eu falar, também é um pouco fácil, assim, mas todo mundo que eu conheço muita gente que é da minha nação e acabou não chegando nem a uma seleção brasileira, né? Mas viveu intensamente o judô, viveu como pôde.
Até que chegou um determinado que todo mundo fala com muito carinho do quanto o judô foi importante na formação do caráter, do aprendizado, enfim, de lidar com as coisas. Inclusive, ontem mesmo eu estava conversando com o Ronald, que é um arquiteto, amigo meu lá de Santos, que ele é mais velho do que eu. Hoje ele é chefe de obras. E a gente estava conversando sobre isso, justo sobre isso. E, enfim, cara, eu não me arrependo. E tem coisas que, na verdade, eu adiei na minha vida, né? Então, eu adiei e são coisas que eu consigo retomar hoje, né? Hoje eu estou no segundo curso universitário, nesse ano aqui. Essa parte eu sempre tenho que estar estudando alguma coisa, senão eu tenho a sensação que eu sou burro, sabe? Então, eu sempre tenho que estar ali estudando e tal. A minha irmã está quase defendendo a tese dela de doutorado, só está travada aí por causa dessa história de pandemia. Então eu fico, pô, sabe, eu tenho isso, mas é uma coisa que eu poderia fazer a qualquer momento da minha vida, sabe? São coisas que a gente adia. Então eu não olho para minha infância, para minha juventude com lamentação, né? Eu estava investindo numa coisa que era única para mim e que no final das contas eu vivi, né? Eu vivi. E que, assim, me deu condições de levar uma vida hoje bacana, sabe? De eu estar aqui hoje numa situação de pandemia tal, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de preocupação, diferente de muita gente que está vivendo essa realidade de uma forma muito pior. Então, assim, meu arrependimento é zero. O que eu tenho não é arrependimento. O que eu tenho, eu voltaria ali lá para 2010, 2011, mais ou menos. Voltaria ao Campeonato Mundial de 2005, que eu poderia ter ganho medalha ali e fiz besteira. Então, assim, ou tentaria fazer as coisas melhor, ou ter mais, ou mais eficientemente, ter me lesionado menos. Então, quando eu penso em voltar no tempo, seria como judoca e tentando corrigir. Corrigindo os erros que eu cometi. Não... Primeiro, boa noite, é o Tarcísio, fisioterapeuta. Cara, é um prazerzão estar passando esse momento aqui contigo, principalmente porque eu acho que um atleta olímpico, ele não é um ser humano normal, ele é diferenciado em tudo, né, cara? Isso é parte de vida, assim. Então, primeiro, parabéns e obrigado por disponibilizar pra gente esse tempo aí, cara. Não te arrepende, mas tu diz que tu mudaria algumas coisas. Daí uma frase que tu mesmo falou é que tu aprendeu mais tarde, dentro da tua percepção, que tu poderia prevenir mais lesão, que tu poderia talvez te cuidar um pouco mais, que tu acabou perdendo a tua carreira 5 anos e meio, né? Então, assim, eu queria... O que tu vê, assim, dessa visão? Porque a gente bate muito na tecla dos atletas, vamos fazer um alongamento, vamos fazer não sei o que lá, sabe? Daí o cara... Tem 2, 3 que vão atrás da galera, sabe? E eu noto que não vai dar para eles ficarem esperando ter 36 anos para se dar por conta que, putz, podia ter feito antes, né? Então, o que tu vê nessa visão? Eu acho que precisa fazer, faz parte do treinamento. Na verdade, assim, o treinamento não é só você ir lá fazer treino físico e fazer o treino de judô. O treinamento engloba, um portfólio da sua vida, assim. Então, é o quanto você descansa, o quanto você, como você come, o seu estilo de vida, tudo isso. Então, assim, aonde você quer chegar, né? Então, assim, se você quer chegar e ser qual é o seu objetivo, qual é a sua verdade? Então, se você quer ser um atleta olímpico, quer ganhar uma medalha na Olimpíada e tal, nada que você fizer vai te garantir isso, nada. A realidade é nua e crua. Não tem uma receita de bolo que vai te levar a ser um medalhista olímpico. Infelizmente, a realidade ela é uma só, ela é que a gente tem 4 medalhistas olímpicos em cada categoria a cada 4 anos. Não tem espaço para todo mundo. Com certeza tem muita gente que faz as coisas muito direitinho e não chega, né? Então, assim, mas se a gente não for adequada, inclusive se preparar, vai ter um atleta no Rio Sul, de repente na Sojipa, ou em Minas, ou lá no Piauí, como surgiu a Sara, por exemplo, fazendo. Vai ter alguém lá na Europa, vai ter alguém no Japão comendo tatame. Então, assim, a gente fazer as coisas de forma inadequada, com certeza a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente fizer tudo direitinho, talvez a gente consiga
chance de alcançar o que a gente quer. E você fizer, mais você se aproxima do que você sonha. Então, é uma escolha de cada atleta, entendeu? Então, assim, não dá para você pegar pela mão o atleta para fazer as coisas por você. Então, eu acho que essa coisa da consciência é importante de se ter. E, assim, eu já fui criança, eu já fui adolescente, e, assim, dá para ter essa consciência. Eu acho que tem muita desculpinha hoje em dia, a minha opinião, para a questão de faixa etária e tal. Eu acho que a gente tem condição de ter responsabilidade em qualquer idade, né? E aí a gente tem que ser honesto consigo mesmo. Se a gente não quer passar por aquilo, você tem toda a opção de fazer outra coisa da vida. E é o seguinte, eu sempre pensei da seguinte forma, eu tô aqui no tatame, num calorzaço, um dos meus treinos quando eu era adolescente era 3h30 da tarde, no verão, o sol cobria metade do tatame ali, telha de amianto baixo, assim, era baixa, era 40, 50 graus dentro do tatame, 2 horas de treino assim, de altíssima intensidade, que o Rogério Sampaio foi um dos meus professores e ele era um psicopata das ideias no treino. E assim, ou eu fazia aquele negócio direito, ou eu fazia outra coisa, porque judô é maçante, é cansativo, dói. Então, assim, a gente não pode se enganar. A questão é essa. Então, se eu tô ali, eu tenho que estar disposto a pagar o preço e fazer as coisas da melhor forma possível, porque senão eu saio dali, vou estudar, vou brincar, vou investir em outra coisa na vida. Então, assim, é a verdade nua e crua, não tem como fugir. E a questão do cuidado com o corpo, que envolve a parte nutricional, a parte de prevenção, tudo isso, está no pacote. Então, assim, quando a gente pensa que o nosso objetivo, de repente, é ir para os Jogos Olímpicos e ganhar uma medalha, a gente está competindo contra o mundo inteiro, a gente está competindo contra países que são muito mais organizados do que a gente, muito mais, sabe? Que tem planos, assim, nacionais de massificação de esporte, de detecção de talento, coisa que a gente não tem. Então, assim, ou a gente pega o que a gente tem e faz da melhor forma, ou é bom refletir sobre o que está fazendo no tatame. A realidade é essa. Perfeito. Boa noite, Leandro. Eu sou a Letícia, sou uma das médicas do esporte do clube. Um prazer estar falando contigo. Muito obrigada pelo tempo que você está disponibilizando para nós. E aproveitando o gancho do Tarcísio, eu queria saber o quanto tu teve uma equipe multidisciplinar contigo, desde a tua base até o profissional, assim, e o quanto esses profissionais foram importantes para ti. E se tu não tinha no clube, se tu tinha que buscar fora, como é que tu fazia? Eu não tinha. Esse privilégio que vocês têm aí é de vocês. Eu nunca tive nada disso. Eu cresci em Santos, eu fazia judô em academia. Então, a academia não tem, né? Na verdade, eu pagava para fazer judô. E aí, assim, qualquer coisa que eu fosse buscar era por fora, assim, nutricionista, médico, esse tipo de coisa. Mas eu tive muita sorte que tiveram muitas pessoas que me ajudaram, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem um Instituto Vita, que ajuda muito atleta. Se eu tivesse que pagar todas as cirurgias que fizeram em mim aqui, todas as infiltrações, tudo que fizeram, eu ia ter que trabalhar para eles eternamente, porque eu tô em débito, né? Então foram caras assim que foram essenciais na minha vida, né? Os fisioterapeutas, enfim, eles mesmos. Então foi uma coisa muito importante. E hoje não tem como a gente fazer as coisas sozinho, né? Então, assim, eu fico pensando principalmente nos Jogos Olímpicos de Pequim, que eu tinha que fazer infiltração, tinha que fazer uma série de procedimentos ali. Eu não ia conseguir lutar a Olimpíada. Se não tivesse o fisioterapeuta ali me ajudando, tanto com as costas quanto com o meu ombro que eu luxei, e nem o meu médico estava lá, o Castropil, assim, fazendo infiltração, me dando remédio, eu não ia lutar a Olimpíada, não tinha como, sabe? Então é essencial, assim, a gente tem que ter muito respeito pela equipe, e na verdade, assim, a equipe são os anjos anônimos, né? O atleta ele sempre vai ter o reconhecimento dele pelo que ele conquista, né? E assim, o que acontece muito no formato que é no Brasil, o clube tem menos reconhecimento, né? A confederação acaba levando muito reconhecimento pelos resultados. O professor que está no dia a dia do atleta acaba não tendo o reconhecimento que ele merece. E os profissionais que fazem aquela atleta estar de pé todo dia ali, tem menos reconhecimento ainda. Então, assim, vocês são essenciais. E eu tive uma live nessa quarta-feira que o meu médico entrou na live e eu até falei que se não fosse ele, eu nunca teria ganho uma medalha na Olimpíada, porque eu com 17 anos eu fiz a minha primeira cirurgia e foi ele que fez.
E então, assim, eu não consigo imaginar o que seria de mim sem isso. Então, e vocês, atletas, que têm a possibilidade de ter... Estou vendo aqui, vocês têm psicóloga, vocês têm médica, vocês têm fisioterapeuta, vocês têm psicóloga, vocês têm nutricionista. Pô, isso é um privilégio. É um privilégio que raros têm. Então, aproveitem e não sejam vagabundos de não ir pro preventivo, né? Porque, pô, tá de mão beijada para vocês e ainda por cima vocês não vão, vocês estão de sacanagem, né? A pergunta agora vai ser do Cação, que é o nosso diretor, que é o cara que nos dá o suporte lá para a gente poder desenvolver todo o judô, e também é o presidente da nossa federação aqui. Ah, bacana. Tudo bom, Guilherme? É o seguinte, eu primeiro quero te agradecer a tua paciência, a tua boa vontade, tudo que está nos aguentando aqui, e te dar os parabéns por toda a tua carreira, né? Que é maravilhosa. Tu é uma boa... E quero te fazer duas perguntas. Primeiro, quando tu falou agora que está querendo encerrar a tua carreira já de atleta e tal, o que tu pretende fazer depois que encerrar? Tu pretende continuar trabalhando com judô? Tu pretende mudar de ramo? Porque eu já conversei com alguns atletas olímpicos que me disseram que pretendem mudar de ramo, que vão ficar treinando de vez em quando porque gostam e tal, mas que pretendem fazer outra coisa, estudar, fazer uma outra profissão e tal. E uma outra que eu quero te perguntar, se tu acha, porque a gente compara sempre com o futebol, né, que o pessoal ganha muito dinheiro e tal, se tu acha que foi financeiramente recompensadora toda a tua carreira. Porque a gente sabe que sempre que o atleta de esporte amador, ele é sempre exigido muito, às vezes até muito mais que um profissional do futebol que ganha uma fortuna, né? E às vezes financeiramente o cara não consegue, sabe? Depois lá adiante a vida cobra dele. Então isso que eu queria saber, até para te dar um exemplo para essa gurizada toda que está assistindo aí, que às vezes tem um sonho que a gente diz assim, olha, cara, às vezes dá uma olhada aí que eu acho que não é o teu perfil, quem sabe tu vai estudar, sabe que a coisa funciona assim, né? Então, o que tu pensa disso aí? Então, Cação, eu vou começar pela última, né? Eu tive um pouco de sorte nesse sentido, pelo menos para a realidade do esporte olímpico, né? Meu primeiro salário como atleta de patrocínio, assim, eu tinha 8 anos, né? Algum maluco ali achou que eu tinha condição de fazer alguma coisa aí e acabei tendo sorte. E aí eu tive resultados muito cedo, então eu lutava pela minha cidade de Santos, tudo. Depois eu vim para o Pinheiros, e aí eu tive ciclos muito bons, assim, de questão de patrocínio, principalmente meu ciclo de Londres, surgiram muitas oportunidades para mim nesse sentido, né? De patrocínio, de remuneração e tal. Só que aí eu sempre tive a minha preocupação do pós-carreira, porque você pode ganhar alguma coisa, pelo menos para a realidade do brasileiro, né, comparado a outras profissões, assim, se por algum momento você consegue receber bem e tal, mas isso vai a zero. E então eu tinha sempre a preocupação com essa questão de investir dinheiro, de me preocupar com o futuro, de montar a minha própria aposentadoria. E aí eu comecei a estudar muito isso desde os meus 20 anos, quando eu ganhei minha primeira medalha, né? Então, eu estudava muito sobre investimentos, acabei me interessando muito por isso. Hoje eu consigo fazer uma transição confortável, eu não preciso ficar sofrendo aqui com essa história do coronavírus e tudo mais. E aí eu já emendo para a segunda, né? O que eu pretendo fazer? Eu acho que, de certa forma, eu vou estar envolvido com o esporte, não sei como, mas eu não acho que o meu envolvimento com o esporte vai ser o meu ganha-pão. Eu acho que vai ser muito mais uma questão de prazer, assim, por estar envolvido com o esporte, com o judô, que é alguma coisa que faz parte da minha vida. Tem um lado que é um lado de palestras, que é uma coisa que eu já faço e que hoje eu até estou dando uma revisitada na minha palestra. Eu contratei 2 profissionais para me ajudar com isso, que a gente está fazendo para construir uma palestra bacana, assim, para mundo corporativo e tal. Até fiz uma hoje de manhã. Então, e aí tem esse lado das palestras, assim, de comunicação, uma coisa legal que as pessoas em geral gostam de escutar a história, né? E quando eu vejo hoje, por exemplo, uma coisa que vocês devem estar tendo dificuldade aí, e eu até dou parabéns para vocês de tentar essas iniciativas, porque não é fácil manter a moral do grupo alta em tempos de quarentena e todo mundo em casa, então é muito difícil, assim. E hoje eu estava falando com uma equipe de vendedor de seguro, da MetLife. E aí depois eu tive um feedback do pessoal, assim, que a galera tem algumas pessoas ali que estão em situações bem ruins, assim, emocionais, sabe? E eu não sou psicólogo, não tenho esse tipo de aspiração, enfim, mas às vezes só de você dividir a sua história de dificuldade ali, que é possível você passar por aquilo ali,
e que no final das contas todo mundo é humano, todo mundo tem essas dificuldades e dá para você superar, isso já dá uma ajudada, né? Então isso é uma coisa legal. Nos jogos do Rio, eu comentei os jogos pela Globo. Eu ia comentar de novo agora o de Tóquio, de 2020. Acabou que não vai ter Olimpíada por enquanto, né? Se é que vai ter Olimpíada, a gente não sabe. Então isso é uma outra coisa. E aí tem um lado meu, que é um lado que às vezes surpreende as pessoas, porque eu me formei em gestão financeira na FGV aqui, então sempre me preocupei muito com esse meu lado de ter esse colchão, né? E eu estou me formando em matemática agora. Eu gosto muito de números, assim, eu gosto muito do pensamento matemático, de ciência em geral. Eu estou bacharelando em matemática e aí eu tenho duas aspirações com a matemática, assim, uma até de complementar esse lado da parte das finanças. Eu tenho até vontade de estudar um lado de métodos matemáticos dessa área, assim. E eu gosto muito dessa parte de ciência de dados, em geral, assim. Eu até estou fazendo um curso agora nas férias de Machine Learning, que é aprendizado de máquina, essas coisas, que é da Universidade de Stanford. E é o que está mandando no mundo hoje. A tecnologia hoje é isso, né? E aí tem uma coisa que é uma outra coisa voltada para o esporte também, que a gente tem, que eu sinto que existe uma certa demanda, mas não tem a oferta, que é você aplicar esse tipo de conceito no esporte. E no Brasil a gente não tem, né? A gente não tem. O que eu vejo assim são os profissionais de educação física que se interessam um pouco mais por esse lado de analisar desempenho, de fazer algum tipo de análise estatística das coisas, que tenta vasculhar, mas não vai ter o aparato quantitativo necessário, a intuição necessária. Então, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, assim, isso seria um projeto de longo prazo. Eu teria que aprender muita coisa ainda, eu sou faixa branca nesse troço ainda. Então, isso é uma das coisas que eu tenho vontade. E eu teria vontade também de fazer alguma coisa de projeto, assim. Mas eu gostaria de fazer alguma coisa que tivesse a ver com projeto social, que tivesse judô, obviamente, porque eu acho que ensina muito pra gente, mas que tivesse um peso na educação ali, sabe? Que mostrasse a coisa de uma outra forma. Só que eu tenho um pouco de dificuldade em aparecer nos projetos, entendeu? Acho que uma coisa que eu aprendi muito em casa, assim, eu tenho dificuldade de capitalizar por causa do projeto. Eu acho que projeto tem que ser uma coisa anônima, sabe? Só que isso é um problema, porque se for anônimo também é mais difícil de conseguir recurso. Esse tipo de coisa que eu tenho que lidar, assim. O resumo da ópera é que eu tenho um monte de projeto aí para cumprir, estou fazendo um monte de coisa. A gente ia fazer algumas coisas de transição aqui no Pinheiros, só que aí veio o coronavírus e acabou dando uma ferrada no sistema. E é isso. Eu tenho esse período de quarentena está sendo bom para mim também, para eu refletir sobre mim, sobre minhas coisas e sobre o que eu tenho desejo de fazer também, sabe? Quais são os projetos que eu quero embarcar. Eu sou a Marina, sou a nutricionista, então, do clube. E uma das perguntas que eu ia fazer, o Iago já fez, né? Então, essa eu não vou poder fazer. E daí eu queria saber duas coisas. Primeiro, eu queria saber, quando tu fazia controle de peso, o quão longe tu ficava do teu peso, como que era, assim, o quanto que tu precisava perder e o que tu utilizava mais de estratégias. E a outra pergunta que eu queria fazer é mais em questão da tua personalidade, que eu fiquei curiosa, que tu falou que tu é muito sempre dedicado muito em tudo que tu faz, sempre, enfim, né, quer dar o teu melhor em todas as coisas. Isso é uma coisa que a gente costuma frisar bastante com eles também. Mas eu queria saber se em algum momento isso te trouxe alguma dificuldade, assim, em saber o que priorizar, porque muitas vezes as pessoas que querem fazer todas as coisas muito bem feitas, às vezes precisam escolher, né, o que elas vão fazer em determinado momento. E, enfim, como que tu conseguiu solucionar isso para ter esse case de sucesso, assim, né? São essas duas coisas, então. Obrigado, Marina. Então, a parte de alimentação, eu sempre, é o que eu falei, né? Eu sempre comi bem coisas que eram nutritivas, mas eu nunca fui aquele cara também, assim, para comida e tudo certinho, sabe? Como eu falei, eu gosto de comer um doce, enfim, eu sou meio formiga, inclusive, né? Mas eu tive momentos, assim, então quando eu era mais novo, o corpo muda rápido, assim, né?
Então, por exemplo, eu lutava até 66 quilos quando eu tinha meus 16 anos, mais ou menos. E aí, com 16 anos, eu já era o titular da seleção santista, ganhava jogos, essas coisas todas. E eu lembro que eu ganhei uma seletiva aqui no Brasil. Teve uma seletiva aqui em São Paulo que tirou uma equipe de 16 a 22 anos para fazer uma viagem para o Japão. E eu ganhei essa seletiva com 16 anos, nos 66 quilos. E aí eu fui para o Japão, comi arroz pra caramba lá. Quando eu voltei, eu tive uma dificuldade tremenda de pesar 73. De pesar 66 quilos. Então, eu lutei os Jogos Abertos que eu tinha que lutar por Santos, ganhei. E na semana seguinte eu tinha o Campeonato Brasileiro. E que eu tinha classificado e tal. Eu não fui pro Campeonato Brasileiro por causa do peso. Foi o reserva, né? Aí eu subi pro 73, com 16, 17 anos. Aí fiz as coisas todas. Fui pro Campeonato Mundial Júnior, Olimpíada, lá. E aí quando eu voltei dos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano seguinte, a gente lutou um Grand Slam aqui no Brasil. E aí eu achei esquisito, assim, porque meu peso não desceu bem. Eu tive muita dificuldade, eu sofri muito. Eu estava pesando 77 quilos, 76. Então era coisa de 4, 5 quilos, né? Aí eu tinha um campeonato mundial de Roterdã, meses depois. Aí eu fiz uma dieta toda regradinha, toda bonitinha, assim. Só que foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, mentalmente, emocionalmente, foi muito pesado. Eu tive muita dificuldade de dar o peso. E aí, assim, até na verdade quem fazia dieta era minha namorada, porque eu namorei a nutricionista da seleção brasileira por muitos anos. E aí, eu fui pro Mundial e emocionalmente foi muito difícil para mim, assim. Eu tive muita dificuldade. E aí era 2009, era o começo do ciclo de Londres. E pela primeira vez a gente viveria essa história de ranking mundial. Então a gente teria que viajar mais, competir mais. E aí eu tomei uma decisão rápida, assim, eu falei, cara, eu vou subir de peso, porque eu não vou aguentar 3 anos nessa vida, eu já tenho um histórico de lesão, provavelmente eu vou me machucar mais, eu não estou tendo alegria de treinar, porque eu estou tendo que perder peso. Então eu avisei meu clube, avisei a confederação, avisei geral. A gente estava entrando no exército também, nesse programa que tem de atletas, né, das Forças Armadas, era o primeiro, estava começando, me chamaram para ir para o 73, eu falei, estou subindo de peso, todo mundo falou, ok, não tem problema. E aí subi de categoria, aí fui pro 8.1 e assim, 8.1 eu sempre pesei no máximo 83 quilos, chutando 84, né? Então assim, eu acho que a questão do peso tem muito como cada atleta se adapta a isso, né? Tem atleta que consegue baixar melhor, não afeta tanto emocionalmente, tem atleta que já tem mais dificuldade, mas o certo é que, assim, quem sofre muito com essa história de baixar o peso e tal, vai estar mais predisposto a machucar, vai estar mais predisposto a ficar de saco cheio, não querer mais competir, vai perder desempenho, porque no final das contas chega um determinado momento que você está preocupado em perder peso e não em desenvolver o seu judô no treino. Você está mais preocupado em quantas gotas de suor está caindo do rosto do que, sei lá, de fazer um golpe de forma correta, esse tipo de coisa. Então, quando eu via, assim, resumindo a resposta, quando eu via que estava desgarrando muito e já estava me gerando dificuldade, eu subia de categoria, eu não permanecia muito. Isso foi bom para mim, porque eu subi num timing bom, ganhei minhas medalhas de mundiais, de grandes lãs, tudo na categoria de cima, e me deu longevidade na carreira, né? E quanto à segunda pergunta, eu, na verdade, assim, eu tinha o foco de viver aquilo intensamente que eu queria, né? Então, foi o que eu falei antes lá, né? Eu abri mão de muita coisa, assim, por exemplo, esse lado de vida acadêmica, essa coisa toda, eu fui até o colégio. Depois eu comecei faculdade, não deu para conseguir conciliar, tal, porque eu já estava viajando muito, não sei o quê, deu uma segurada. Aí veio o advento do ensino online, aí você consegue resolver alguma coisa. Mas mesmo assim, esse lado ele fica um pouco de lado, porque o lado fica de lado. Ficou bom, mas é isso aí. Porque aí, assim, você não consegue estagiar, você não consegue, de repente, desenvolver a profissão que você está estudando ali, você não consegue, de repente, estudar com tanto afinco, enfim, você não está com a mente ali, né? Então, tem muitos atletas que se formam, continuam como atletas, e aí depois eles param um tempo quando encerram a carreira para se dedicar àquilo, né? Então, teve muita coisa que foi afetada, assim, a minha vida pessoal também foi afetada. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade para Londres foi minha vida pessoal, meu relacionamento, sabe? Minha namorada queria uma coisa que eu não conseguia no momento dar. A gente morava em cidades diferentes, ela morava no Rio, eu morava em São Paulo. Então, assim, você vai tendo um pedágio no caminho ali de coisas que você vai deixando para trás. Não tem como
viver tão intensamente pro esporte assim e não pagar um certo preço, né? Então, eu não tinha, assim, tipo, das 8 às 10 eu vou fazer isso aqui muito bem, das 10 ao meio-dia isso aqui muito bem. É impossível, não tem como. Pra ti, rápidas aqui da gurizadinha. A gurizadinha botou umas perguntinhas no chat ali, né? Então, me perguntaram, qual é o teu golpe preferido? Qual é o golpe que tu mais aplicava? Apesar de que hoje a gente sempre fala para eles que não dá para ter um golpe só, uma técnica só, né? Então, eles perguntaram isso. E se tu também era regrado assim na adolescência, né? Se tinha esse foco na adolescência, né? Se sempre foi assim desde a infância. Cara, na adolescência eu era. Até falei, foi difícil para mim, né? Foi bem difícil essa época de adolescência, porque você quer fazer um monte de coisa que não dá para fazer, né? Ou que pelo menos eu me propus a não fazer, né? E aí, assim, é difícil de lidar até com a galera que são seus amigos, enfim, é difícil, é um negócio meio complicado, assim. Eu vivi uma vida de muita dedicação pro judô e eu treinava muito, né? Então, quando eu era adolescente, dos meus 11 aos meus 17 anos, eu treinava das 3h30 às 8h30 da noite, alguma coisa assim, estudava de manhã, enfim. Treinava demais, assim. Eu fazia 3 treinos de judô. Eu treinava com os adultos, treinava com o pessoal da minha idade e treinava com os mais novinhos. E aí, assim, não tinha muito... A conta não fechava, né? Eu tinha que estudar também, enfim. Então, me dediquei demais. Assim, os 2 golpes que eu sempre gostei mais sempre foi o Uchimata e o Morote Seoi, né? E suas variações ali. Eu vou falar do Seoi, porque o Seoi salvou minha vida na Olimpíada de Pequim, né? Era o único golpe que eu conseguia fazer, o Morote Seoi, então eu vou dar um crédito a mais para ele. E foi um golpe que eu treinei muito na minha infância. Então, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, 8 anos, eu ia para academia de terça e quinta de manhã, meu professor vestia o kimono, e aí ele amarrava uma faixa vermelha num conjugado que tinha de musculação, assim, e tinha uma barra paralela. Ele amarrava uma faixa vermelha ali. Como é que eu desativo? Eu ia direto, sem parar, né? Ele tá sentado olhando, assim. Então, como eu dediquei muitas horas da minha vida ao Morote Seoi, eu vou dar esse... Crédito para ele. O crédito maior é dele. Tem outra pergunta aqui bem legal, assim, que... O que tu fazia para ter perseverança, né? Após perder uma luta importante, né? O que te motivava para voltar, né? E, pois, quando dá algo errado, é muito difícil levantar a cabeça e continuar tentando. Pergunta da gurizadinha aí. Isso é muito difícil mesmo, assim. Acontece de você se preparar pra caramba, ser forte, se sentir bem, se preparar meses para uma competição e perder, né? Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos, 16 anos, 17 anos mais ou menos. Eu já ganhava de muitos adultos, né? E aí eu fui lutar a seletiva do Campeonato Mundial Sub-20. E eu tinha muita chance de ganhar aquela seletiva. Só que eu entrei tão ansioso, assim, sabe? Que eu acabei lutando mal. Eu lutei bloqueado e eu acabei perdendo. Perdi de cara, assim. E foi muito frustrante isso para mim, porque, pô, eu tinha condição de ganhar aquela seletiva e tal. Então, assim, tem coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que 2 coisas que são muito importantes com a derrota. A primeira delas é sempre abraçar a responsabilidade da derrota para você, né? Você saber que você tem as rédeas ali da sua vida, mesmo quando você é criança, adolescente, que quando você entra no tatame ali, a responsabilidade é sua. Então, que se você perdeu uma luta, é porque você não atendeu ao que precisava lá na hora. Então, assim, eu já cheguei a ter, principalmente quando era criança, a delegar muito a culpa, né? Eu perdi porque o árbitro me prejudicou, eu perdi porque o treino foi inadequado, eu perdi por causa disso. Teve uma vez que eu tomei uma baita de uma bronca de um atleta mais velho, que acabou se tornando meu amigo, porque eu perdi uma competição, saí reclamando, e ele, na segunda-feira, puxou minha orelha na frente de todo mundo ali, falando justamente isso. Isso mudou minha cabeça, né? Então, a partir daquele dia, eu assumi a responsabilidade das minhas derrotas e ponto final. E aí, quando você assume a responsabilidade pelas suas derrotas, você encara a derrota como uma possibilidade de melhoria. Então, você vê o quê? Que, poxa, se eu cheguei lá e não consegui vencer aquela luta, é sinal que eu preciso melhorar alguma coisa. E aí você tem que ter um discernimento de entender o que pode ter acontecido. Você não precisa fazer isso sozinho.
você tem técnico, você tem amigos de treino, você tem várias pessoas que podem fazer alguma crítica construtiva, né? Críticas para o seu bem e te ajudar a tentar solucionar o problema. E aí o problema pode ser psicológico, você pode ter, que nem eu tive o problema lá da seletiva, de ter ansiedade e não render 100% daquilo que eu poderia. Você pode ter algum problema físico, então você não está tão forte, você não é tão forte fisicamente, ou tão resistente, ou tão rápido, enfim. E é algo que acontece muito na adolescência, né? Existe uma disparidade muito grande entre momentos de desenvolvimento, de puberdade. Então, às vezes, um atleta se desenvolve mais rápido que o outro. Tem aquela questão de data de nascimento. Um atleta que nasceu no final do ano e outro que nasceu no começo do ano não tem mais vantagem que o outro em determinadas épocas. Tem questão técnica, limitação técnica, que você tem que desenvolver algum fundamento, algum tipo de saída para aquela dificuldade que você está tendo. Então, assim, tem que assumir a responsabilidade e ver a derrota como uma oportunidade de evoluir. Então, você pode perder 1, 2, 5 vezes e aí depois você foi melhorando, você nunca mais errou, nunca mais cometeu aquele erro e aquilo fez de você um atleta muito melhor. Então, esse é o pensamento, assim, de estar sempre evoluindo, de estar sempre vendo aquilo. Eu acho que é muito da perspectiva que a gente vê a derrota, né? A gente tem que mudar a perspectiva de como a gente vê a derrota. A gente pode ficar injuriado, com raiva, pensar 1 milhão de coisas no dia, mas no dia seguinte a gente tem que estar no tatame treinando, tentando melhorar, porque senão, se a gente não deixar para trás aquilo ali, a gente vai viver eternamente aquele problema e não vai sair do lugar, né? Então, eu diria que a questão é mudar um pouco a perspectiva de como a gente encara a derrota. É tua, Julinha. A última pergunta é tua. Manda ver. Eu tenho 15 anos e, comecei a despontar, vamos dizer assim, ano passado, né? E ano retrasado. Daí, eu queria te perguntar como é que tu conseguia conciliar teus estudos com o treinamento intenso e tudo mais. Lindo. Porque eu acho bem difícil. É bem difícil. Tem que ter disciplina. Assim. Aí você tem que criar um método, principalmente com a questão dos estudos, você tem que criar um método para ser eficiente, né? Então, assim, é uma coisa que eu errava, às vezes, eu meio que postergava coisas, assim, sabe? Do colégio, então trabalho, alguma coisa. E às vezes eu pagava o preço, porque eu tinha que ficar madrugada dentro fazendo as coisas e era um problema, né? Eu tinha mania de deixar as coisas para em cima da hora, assim. Então, acho que uma forma legal de você tentar organizar isso é você ter noção daquilo que você está estudando à medida que você for aprendendo. Porque você não deixa acumular um monte de matéria ali na hora que você for fazer prova ou tiver que fazer trabalho e tal. Então, se a gente for subdividindo a nossa carga de trabalho do colégio, a gente consegue diminuir muito ao longo do tempo, assim. Para isso tem que ter disciplina, assim. Eu acho que vale, de repente, você pensar numa rotina que te atenda, né? De, estudar meia hora por dia, 1 hora por dia, num determinado momento, enfim, esse tipo de coisa, porque ajuda. Como eu fiz educação online, assim, também, educação online te obriga a ter esse tipo de disciplina, porque o conteúdo te é dado e depois ele é cobrado, seja por trabalho, seja por lista de exercícios, seja por prova presencial, seja o que for. Então, se você acumula tudo para cima da hora, você está morto. Então, eu diria que uma saída para você lidar bem com o colégio é isso. Vai subdividindo, não vai deixando para cima da hora, porque não faz que nem o ditado do baiano, né? Por que fazer amanhã alguma coisa que eu posso fazer depois de amanhã, né? Eu acho que é legal. Eu tenho outra pergunta. Tu teve tempo, assim, que, tu perdeu bastante, assim, seguido uma da outra, competições importantes? Os últimos 4 anos da minha vida tem sido isso. Só tenho tomado porrada. Essa é a realidade. Mas quando tu era mais novo, assim? Não? Tive fases ruins também. Tive fases que não foram tão boas, assim. Eu tive uma fase muito ruim quando eu voltei da Olimpíada de Atenas. Entre 2005 e 2007 foram anos bem ruins para mim, assim. Ganhei umas medalhas, algumas coisas, mas eu estava muito abaixo do meu desempenho. E acontece, são fases, assim. Aí é um período que a gente tem que ser muito... A gente tem que ter muita paciência, né? Essa aqui é a questão, assim. A gente tem que ter muita paciência. Tem muito lance do imediatismo, né? Então, e quando a gente é adolescente, mais ainda. E tem um problema sério, que é a gente se comparar com o outro, né?
Então, por exemplo, você pega, por exemplo, uma menina da sua idade, você tem 15 anos, né? Aí, de repente, você olha e fala, poxa, mas essa menina de 15 anos, ela já foi para o Campeonato Mundial Sub-20, hoje é Sub-21, né? Sub-21 e tal, eles não sei o quê, Sub-18. mas... Não, mas tem o Sub-21 Enfim. também. Não, é que Tem gente... também. Pega, É que por eu tô exemplo... longe do Sub-21, bah. Não, tudo bem. É que você pega, por exemplo, tem uma japonesa, Ryoko Tamura, que ela foi vice-campeã olímpica com 14, 15 anos. Então, tem umas pessoas que são um pouco diferentes, assim. O que eu quero dizer é para você não se comparar nunca, porque quando a gente se compara, gera muita ansiedade. E aí, esse período de negatividade, assim, quando a gente tem um período de mais derrotas, ele acaba tendo um peso muito maior, né? Então, é saber que a gente tem, cada um tem seu timing, tem gente que vai despontar um pouco mais tarde, tem gente que vai ser um pouco mais precoce. Isso não faz ninguém melhor do que ninguém, né? E aí é saber perseverar nesse período aí de dificuldade, assim, ter paciência e tentar usar a cabeça como se fosse uma solução de problemas, assim. Você não está tendo desempenho bom, você está perdendo, né? De forma consistente, assim, constante. Então, acho que vale pensar o seguinte, o que está acontecendo, né? Vamos pensar como um problema que a gente está tendo que resolver alguns problemas. Trabalhar naquilo e, assim, e nem sempre você vai achar a solução de cara. Você vai achar que aquela solução vai trabalhar em cima e vai perder. E vai perder, assim. Então, assim, você tem que ter paciência, perseverança, determinação, porque todo mundo passa por esse tipo de fase. É a história do centroavante que não faz gol há não sei quantos jogos, né? A diferença é que a imprensa fica em cima contando, né? Já fazem não sei quantas horas que fulano de tal não faz gol, né? E aí é engraçado, porque aí o cara faz um gol e aí parece que abre a porteira. Então tem muito do aspecto psicológico isso, assim. A gente tem que ter paciência, se permitir, não se cobrar tanto, esse tipo de coisa e continuar trabalhando. Troca rápido então, Leandro, vamos lá. Diz um filme aí pra nós. Pô, um filme? Cara, eu vou falar um filme que deu outro dia aí que... Pô, eu adoro filme, então não vou ter um filme predileto, vou falar o último que deu aqui na televisão, que eu lembrei, que é o Carruagens de Fogo, que fala de Olimpíada. E que é um filme que acaba me tocando muito, porque fala de Olimpíada, é uma história verídica, um filme que ganhou o Oscar de melhor filme também, então é um filme que eu escuto a musiquinha me dá uma embargada na voz. Qual que é o nome? Carruagens de Fogo. Não é o filme preferido não, tá, cara? Mas é o filme que tem na cabeça, ele que foi. Um livro que tu goste. A Lógica do Cisne Negro. Um ídolo seu, pode ser judô ou até fora do judô. Cara, eu vou falar de 3 modalidades diferentes. Assim, no judô foi o Kosei Inoue, que foi um baita de um judoca, vitorioso, e que é um baita cara também. É a personificação do que o judô passa, assim. E hoje está fazendo um baita trabalho com o head coach do Japão. Então, o cara, ele tá no mesmo patamar. Eu acho que ele é um dos atletas mais referência, assim, com questão de judô e da filosofia do judô. Ele é referência demais, assim. Ele é um cara que foi tricampeão do mundo, campeão olímpico, foi para a Inglaterra depois que encerrou a carreira e as coisas que ele aprendeu lá, ele falou assim, descobri que eu não sei nada de judô. Então, por aí a gente já começa a entender um pouco que tipo de sujeito é ele, né? E fora do esporte, fora do judô, assim, 2 atletas que são muito fora da curva, que são absurdos, assim, é o Roger Federer e o Michael Jordan. São 2 caras que não dá para ver. Sou muito fã do Roger Federer também. Um título, pode ser 2, né? No caso. Você tem 2 bolachas? Cara, a medalha olímpica acaba valendo muito, né? Ela tem no final, você começa tudo isso por causa delas, né? Um país que você queira conhecer, que você não conheceu ainda? Cara, agora eu só penso em país com praia. Acho que a Tailândia, eu tenho uma vontade de conhecer a Tailândia, sabia? Deve ser irado demais. Tailândia, Bali, alguma coisa de Indonésia ali. Alguma coisa pra ficar de preguiça na praia. Um objetivo... Que eu não sei o que é isso também. Pô, também faz tempo que eu não vou pra praia. Um objetivo ou sonho que você tem ainda? Cara, hoje um dos grandes objetivos que eu tenho é realmente eu me firmar, assim, eu encontrar uma coisa que mexe comigo, né? Que não vai ser igual ao judô,
mas que também mexa comigo, que me faça ter objetivos maiores. Eu tenho alguns projetos, como eu falei para vocês, mas ainda acaba sendo uma coisa são coisas muito paralelas, assim. Em fevereiro eu estava lá no Rio, na casa do Flávio Canta, a gente estava conversando sobre isso, né? O Flávio, ele fez uma boa transição de carreira, ele tem lá o Reação, ele é apresentador lá na Globo, tal, faz as palestras dele, mas ele falou assim, parece que eu tenho a sensação de que eu ainda não encontrei aquilo que mexe comigo, né? E aí eu não sei se ele faz se ainda inconscientemente ele compara muito com o que a gente vive no judô, né, de alto rendimento, assim. E eu acho que é isso, toda essa busca, né? Mas no final, o objetivo final é ser um cara feliz, né? Ser um cara feliz, tranquilo. Certo. Agora eu vou te tacar na fogueira. Inter ou Grêmio? Pra finalizar. Cara, como eu não sou gaúcho, eu não tenho obrigação nenhuma de responder. E... Pô, simpatizo pelos dois, porque eu tenho amigos dos dois lados, então, pra mim... Assim, eu sou brasileiro, eu não sou gaúcho, né? Gaúcho é... mas é Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Gaúcho é uma nação um pouco diferente, então eu não vou enfiar o dedo nesse tipo de coisa, né? Mas brincadeira, Leandro. Ultimamente, né? Então... Brincadeira. Leandro, eu queria te agradecer, tá? Meu objetivo era exatamente esse, era fazer uma conversa contigo. E eu, como multiplicador aí do grupo do clube, eu queria trazer sua experiência pessoal. Eu acho que foi um cara muito privilegiado, né? Porque convivi muito tempo ao seu lado, vi parte da sua trajetória. Então, acredito que talvez você tenha influenciado muito na minha vida, em questão de judô e tudo. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pela nossa conversa aí. Acho que foi bem bacana, foi bem legal. Acredito que todo mundo tenha gostado. Deu para o pessoal te conhecer, que você é um cara humilde, tranquilo, sossegado e que é bem amigo. Eu fiz o convite e você me disse, não, amigos são prioridade. Então, eu te agradeço, muito obrigado mesmo. Um encerramento dizendo, Leandro, a gente tá muito organizado aqui com essa questão da pandemia, né? E graças à união do grupo, né? Esse departamento médico maravilhoso que a gente tem aí, os pais, os atletas, né? Então a gente tem uma rotina semanal, assim, a gente tem treino 4, 5 vezes por semana, tudo online por enquanto, né? Temos palestra com esse pessoal aí que tá aí contigo, e aí o Iago terminou um treino essa semana e ele disse, Sensei, tem uma boa para nós aí, vou trazer o Leandro Guilheiro aí para conversar com a gente, né? Eu conheço ele, eu disse, que maravilha. Então a gente mudou a trajetória, colocou ali, anexou mais essa programação, porque a gente está aproveitando esse momento para fazer aprendizado também, né? E então eu queria te dizer assim, eu já conversei contigo numa competição, trocamos meia dúzia de palavras, você não vai lembrar, né? Mas também já conversei com outros atletas de elite e eles não me mostraram, assim, uma coisa que a gente prioriza muito dentro do União, né? Nesse grupo maravilhoso aqui, que é a questão das origens do judô, né? Humildade, disciplina e respeito, né? E tu mostrou tudo isso para nós aqui, no teu bate-papo, na tua paciência, né? Na questão da gente entra reunião, sai reunião, marca, desmarca, já te peço desculpas por causa disso também, né? Mas tu mostrou que tu é um judoca na essência, né? Não só um campeão olímpico, mas um judoca na essência, com muita humildade, disciplina e respeito, né? Por todos nós aqui. Te agradeço muito pelo carinho, né? Acho que com tudo que tu tá dizendo, posso dizer que nós estamos no caminho certo aqui, sim. É um sonho que nós temos. Eu, o professor Rafael, a professora Carla, a gente está trilhando um caminho, trilhando com essa gurizada aí há apenas 10 anos, então a gente sabe que é um caminho muito longo, né, para trilhar, para conseguir essa medalha olímpica com essa gurizada que está aqui. Mas de coração, assim, quero te pedir desculpas pelos percalços, mas o meu colega Rafael tem uma frase emblemática que ele diz, o final é que nem novela, Sensei, é sempre feliz. Então a gente está tendo um final feliz aqui, né, vou fazer das palavras dele aqui, e só te agradecer de coração. O Iago, quando ele falou, é um irmão, assim, é uma pessoa, eu sei que tu teve uma convivência muito bacana com o irmão do Iago também, né, te ajudou muito em alguns períodos aí. Então, de coração, só te agradecer
e pedir que a gente tenha a parte 2 aí. Quem sabe sobre outros temas, sobre outros assuntos. Muito obrigado de coração, em nome de toda a equipe do Grêmio Náutico União. Não, obrigado, eu que agradeço, porque, assim, no final das contas, essas reuniões acabam sendo muito legais para mim também, né? Porque eu acabo revisitando uma parte da minha vida, a gente fala de judô, a gente fala das coisas, assim, a gente conversa, então, assim, tá sendo um momento difícil para todo mundo, então para mim acaba sendo um baita de um prazer também. Eu que agradeço por vocês me escutarem tanto aí, às vezes eu falo demais, por todo mundo ter paciência aí comigo também. Eu agradeço, Iago, pela confiança, né, de eu falar com vocês, enfim. Quando alguém acaba sugerindo o nome de uma outra pessoa para falar ali, ela tá correndo um risco, né? Eu podia vir aqui falar um monte de besteira, então, obrigado, Iago, por ter confiado. Assim, o Iago foi um cara muito bacana, assim, nos últimos anos que eu treinei em Santos, ali na Baixada Santista. Eu treinei muito com o irmão dele, o Andrei, um cara espetacular, um garoto nota 1000, que me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim. Eu precisava fazer aqueles treinos extra, randori ali, era um cara que tinha uma baita na disposição. Eu sempre fui um cara que eu perdi a conta do número de Utcoms e número de séries, e o André era um cara que estava sempre ali acertando as contas. E o Iago, ele era muito novinho na época, depois ele foi ficando um pouco mais velho e começou a viver um pouco daquele momento com a gente. Então é uma família que me ajudou muito, assim, que a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Então a gente criou esse laço, esse vínculo aí, e para mim é muito especial. E para mim é um prazer enorme, assim, quando vocês precisarem, estou à disposição. Gosto muito do Rio Grande do Sul, amigos aí. Então, só um pouquinho visitá-los aí em loco, quando tudo isso aí passar. As portas do União estarão sempre abertas. Quando vier ao Sul, por favor, venha nos visitar e conhecer toda essa galera pessoalmente. Logo, logo isso vai passar. Vou pedir para todo mundo abrir o áudio aí para nós bater palmas para o Leandro Guilherme, porque ele merece de coração. Sabe, pessoal? Abre o áudio aí. Muito obrigado, Iago. Muito obrigado por esse momento, Leandro. Uma boa noite para todo mundo, pessoal.